Capítulo 56 Assassinato. Neeli ensinou o primeiro capítulo do Cântico da Técnica do Físico das Marcas Celestiais para Neil. Depois de memorizá-lo, ela encontrou um espaço vazio e começou a praticar. Conforme a noite se aprofundava, a escuridão tornava-se cada vez mais concentrada. Sombras se moviam rapidamente em meio à floresta. Neeli de repente sentiu algo ao longe e notou que haviam sombras se movendo perto do penhasco a alguns kms de distância. Ele franziu ligeiramente e acenou com a mão direita, o que fez uma sombra aparecer à sua frente e voar em direção à floresta. Neeli liberou o demônio sombrio, mas sem se fundir com ele. O espírito demoníaco é incapaz de entrar em batalha a menos que esteja fundido com o corpo do espiritualista, mas o espiritualista consegue sentir tudo o que o espírito demoníaco vê e ouve, o que às vezes pode ser muito útil. A aura de um espírito demoníaco comum poderia facilmente ser detectada, mas o demônio sombrio pode esconder seus traços e sua presença, ou seja, ele é extremamente adequado para observar os outros e testar o terreno. O demônio sombrio logo encontrou várias figuras ao longe. Através dos olhos do espírito demoníaco, Neeli pode claramente ver 3 pessoas vestindo roupas pretas, escondendo-se nas profundezas da floresta. Neeli controlou o demônio sombrio, fazendo-o se esconder atrás de uma árvore para confirmar a localização exata daqueles 3. As 3 pessoas estavam conversando entre si. Este é o território da família Marcas Celestiais. Temos que ter cuidado, ainda existem vários experts Gold Rank na família Marcas Celestiais. Se nos depararmos com eles, certamente morreremos. Tem certeza que esse pirralho chamado Neeli está em uma casa quebrada ao pé das montanhas? Claro, eu já verifiquei durante o dia. Os pais daquele pirralho não são praticantes, portanto, podemos matá-los sem que percebam. Através da audição do demônio sombrio, Neeli escutou toda a conversa. Suas sobrancelhas franziram ligeiramente, eles são da família sagrada. Pelo visto, essas 3 pessoas estão atrás dele. Mas eles devem estar apenas no Silver Rank. Uma daquelas vozes parecia familiar para Neeli. Logo após perceber isso, ele de repente se lembrou. Um daqueles 3 é o tal Yun Odeacon da Guilda das Trevas. Depois do encontro na antiga cidade Orchid, Neeli já memorizou a voz desta pessoa em sua mente. Felizmente, as pessoas que vieram estavam todas no Silver Rank. A quantidade de experts Gold Rank em toda a Glory City é pequena, e cada um deles tem uma identificação especial, portanto, é muito difícil para os experts Gold Rank da Guilda das Trevas se infiltrarem em Glory City. O mais forte deles na cidade é um Odeacon. Neeli franziu ligeiramente as sobrancelhas e utilizou a forte percepção do demônio sombrio. Ele conseguiu sentir vagamente a força daqueles 3 Silver Ranks. Um deles estava no Silver Rank de 5 estrelas e os outros 2 estavam em 3 estrelas. Vai ser um pouco difícil de lidar com isso, murmurou Neeli, franzindo as sobrancelhas novamente. Se fossem Silver Rank de 1 ou 2 estrelas, Neeli poderia facilmente acabar com eles. Quanto aos de 3 estrelas, ele conseguiria encontrar uma maneira de lidar com isso. Mas eles têm um Silver Rank de 5 estrelas, o que tornou as coisas um pouco mais difíceis. Se estes 3 conseguissem chegar na casa de Neeli, a situação se tornaria problemática. Xiaoyu, rápido, vai avisar os adultos. Diga a eles que tem várias pessoas da Guilda das Trevas escondidas na floresta.
Nili disse para Niil depois de pensar por um tempo. Pessoas da Guilda das Trevas. Um brilho de medo apareceu nos olhos de Niil. Desde pequena ela já ouvia falar de quão terrível a Guilda das Trevas realmente é. Mas o que você vai fazer? Irmãozão Nili, vamos juntos. Eu vou ficar bem. Não vou atacá-los, vou ficar aqui apenas para não perdê-los de vista. Rápido, vai avisar os adultos. Naquele grupo de pessoas tem alguém no Silver Rank de 5 estrelas. Um Gold Rank deve vir pará-los. Disse Nili. Para evitar ataques de bestas demoníacas, um ancião Gold Rank patrulhava o território da família Marcas Celestiais todo dia. Tudo o que Niil precisava fazer era chamar esse ancião de patrulha. Após ele chegar, a situação seria facilmente resolvida. Xiaoyu, rápido. Você não pode demorar muito. Nili insistiu urgentemente. Niil olhou com preocupação para Nili, mas finalmente concordou. Sua pequena figura apressadamente correu para longe. Ao ver ela correndo para longe, Nili se sentiu um pouco aliviado. Haviam duas razões para fazer Niil chamar os adultos. Uma delas é para obter ajuda, e a outra é para fazê-la ficar longe. Dessa forma, ele poderia se concentrar em lidar com a situação atual. Nili se escondeu cuidadosamente, se aproximando lentamente do lugar em que os três homens estavam posicionados. Embora a força dos oponentes seja maior, eles tiveram suas posições descobertas enquanto Nili ainda está escondido, portanto, não é inteiramente impossível vencer. E um Odeacon liderava os dois lutadores Silver Rank de 3 estrelas enquanto lentamente avançavam pela floresta. O que é isso? E um Odeacon de repente sentiu algo estranho. Como se alguma coisa estivesse em um canto, espionando-os. Mas, por este sentimento ser muito vago, ele não conseguiu encontrar sua fonte. O que foi, milord? Perguntaram os dois lutadores, intrigados. Será que senti errado? E um Odeacon ligeiramente franziu as sobrancelhas. Ele estalou os dedos, e um enorme tigre preto demoníaco apareceu do nada. Aquele olhar gélido do tigre observava friamente os arredores em meio à floresta. Ele é um espiritualista Silver Rank de 5 estrelas integrado com um tigre da estrela negra. Isso é ainda mais difícil de lidar. Nili franziu ligeiramente por um momento, se escondendo nas sombras, prendendo a respiração. O demônio sombrio também se escondeu atrás das árvores, sem se mover. A distância entre Nili e um Odeacon era cerca de 50 a 60 metros. Aquele tigre da estrela negra é apenas uma besta demoníaca Silver Rank, é impossível para ele detectar Nili de tão longe. Quanto ao demônio sombrio, ele está escondido a 5 metros de um Odeacon, o seu corpo tinha desaparecido completamente, entrando na forma do vazio. Os olhos do tigre da estrela negra brilhavam com uma cor ciana. Ele analisou os arredores, mas não conseguiu encontrar nada. E um Odeacon se sentiu aliviado e disse, talvez eu só esteja pensando demais sobre isso. E um Odeacon fez o tigre da estrela negra retornar. Libertar o seu espírito demoníaco faria sua aura facilmente detectável para os outros espiritualistas, portanto, ele tinha que tomar cuidado. 0. Fez ele retornar, me lembrou de Pokémon emoticone tímido. Nós dois vamos esperar aqui. Liu Qin, vá ver se tem alguém de patrulha na família Marcas Celestiais, quando terminar, envie-nos um sinal. E um Odeacon disse suavemente.
O que eles estão fazendo ainda é muito perigoso, e ele não está disposto a se arriscar. Liu Qin se sentiu um pouco deprimido, pensando, por que eu tenho que ir? Mas apesar de se sentir injustiçado, ele não se atrevia a refutar Yun Odeakon. Sem escolhas além de assentir, ele foi até as montanhas. Yun Odeakon e a outra pessoa chamada Liu Yan diminuíram a velocidade. Vendo Liu Qin se separar de Yun Odeakon, as sobrancelhas de Nili se contraíram ligeiramente. Essa é uma ótima chance. Com sua força atual, lidar com 3 pessoas ao mesmo tempo ainda é difícil, mas acabar com um único lutador Silver Rank de 3 estrelas é algo bem fácil. Embora a cultivação de Liu Qin seja maior por 2 níveis inteiros, ele é um lutador, e Nili é um espiritualista. O espírito demoníaco que Nili está usando é o nunca antes visto demônio sombrio. As pessoas comuns não faziam ideia das habilidades dele. Sob o controle de Nili, o demônio sombrio se transformou em uma luz negra, voltou rapidamente e se fundiu com ele mais uma vez, fazendo com que seu corpo mudasse repentinamente. Nili olhou para o não tão longe Liu Qin, e o canto de sua boca se levantou. Com um único pensamento, seu corpo desapareceu e ele se aproximou lentamente do inimigo. O que está acontecendo? Depois de correr várias centenas de metros, Liu Qin de repente sentiu uma aura estranha. Ele ficou parado, olhando com suspeita para os arredores. Em meio ao silêncio da noite, sem contar o farfalhar das árvores causado por uma brisa noturna, não houveram outros movimentos. Eu provavelmente estou pensando demais, Liu Qin riu para si mesmo e continuou a avançar. Ele diminuiu o ritmo, pensando que poderia simplesmente fingir ter feito o trabalho para satisfazer Yun Odeakon, que não havia necessidade de ser tão sério ao ponto de arriscar sua vida. Nili prendeu a respiração, calmamente se aproximando de Liu Qin. Com a capacidade de ocultação do demônio sombrio, seria muito difícil para uma pessoa comum detectar sua aura. 5 metros, 3 metros, 2 metros. Liu Qin não fazia ideia de que Nili estava logo atrás dele. Repentinamente, Liu Qin sentiu uma forte intenção assassina cair sobre si mesmo, e uma sensação de crise preencheu seu coração. Ele ficou surpreso, mas se virou rapidamente e chutou em direção ao que estava atrás de si. No entanto, esse chute não acertou absolutamente nada. Não havia ninguém atrás dele. O que está acontecendo exatamente? Liu Qin sentiu apenas um frio interminável dentro de seu coração. Ele tinha sentido claramente uma intenção assassina, mas quando se virou, não encontrou nada. Bem quando ele estava começando a ficar aliviado, do nada, uma figura apareceu ao seu lado. *PSH*, uma luz fria brilhou em meio à escuridão atravessando o pescoço de Liu Qin. O pescoço de Liu Qin foi atravessando, e sangue fresco começou a cair. Sua boca estava aberta, mas ele não conseguiu falar absolutamente nada. Seus olhos lentamente se escureceram e... sua cabeça caiu no chão. Liu Qin, até mesmo em sua morte, não sabia o que exatamente o atacou. Do início de sua cultivação até agora, ele experimentou centenas se não milhares de ataques, mas nunca tinha visto algo desse tipo antes. Pena que agora ele nunca mais terá a chance de descobrir. Após o ataque de Nili acertar, ele entrou em forma do vazio e voltou a se esconder. Ele se escondeu perto do cadáver de Liu Qin, preparando-se para a próxima emboscada. Quanto ao seu primeiro ataque furtivo,
ele não estava muito satisfeito. Antes de atacar, Liu Qin sentiu sua intenção assassina. Embora no final tenha conseguido matar sem ser descoberto, para Nili, aquilo ainda foi um fracasso. Um verdadeiro assassino mataria o inimigo sem que o mesmo percebesse. Já que Nili acabou de se integrar com o demônio sombrio, seu controle sobre as habilidades da besta demoníaca ainda não está muito bom. Falhar é normal. Em sua primeira vez ele já pôde fazer algo desse tipo, se fosse qualquer outra pessoa, ela já estaria extremamente satisfeita com os resultados. No entanto, Nili tem requisitos muito rigorosos para si mesmo, ele busca nada menos que a perfeição. Nili calmamente se escondeu dentro das sombras, esperando pacientemente. Um cheiro de sangue encheu o ar da floresta. O que está acontecendo? As sobrancelhas de Odeacon ligeiramente franziram. Ele tinha um forte sentimento de que algo estava errado. Ele começou a correr e Liu Yan seguiu logo atrás. Depois de correr por poucos metros, eles viram o cadáver de Liu Qin no chão. Tem alguém aqui? Odeacon ficou boquiaberto e imediatamente entrou em modo alerta. O adversário matou um lutador Silver Rank de 3 estrelas, não muito longe de nós, e sem fazer qualquer barulho. Será que é algum Expert Gold Rank? Liu Yan ficou aterrorizado ao ver aquela cena. Liu Qin estava a apenas poucos metros de distância de nós, mas ele foi morto sem nem ao menos conseguir avisar ou fazer algum som. Como o adversário conseguiu? Eles recuaram lentamente, de costas um para o outro, atentamente inspecionando a mata circundante. Na noite profunda, apenas os sons dos pássaros cantando podiam ser ouvidos naquela floresta silenciosa. Eles não conseguiam encontrar ninguém em meio à mata, mas tinham a terrível sensação de estarem sendo observados, o que fez todos os pelos em seus corpos se arrepiarem. Vendo que Odeacon e Liu Yan não agiram, Nili também não fez nenhum movimento, ele apenas esperou calmamente. Além disso, para Nili, deixar o tempo passar é algo ótimo. Em pouco tempo, Niil teria chamado um ancião da família, e quando isso acontecesse, aquela situação toda acabaria. O tempo continuou passando. Depois de perceber que algo realmente estava errado, Odeacon franziu as sobrancelhas e disse: "Vamos embora." Ele é um homem cauteloso. Já que encontrou uma situação inesperada, ele vai recuar antes de qualquer coisa. Não há necessidade de correr riscos. Liu Yan não podia esperar para fugir daquele lugar, então imediatamente concordou. Odeacon saltou, pronto para ir embora, e Liu Yan, ao lado dele, estava se preparando para segui-lo. Você quer ir embora? Não será assim tão fácil. Uma luz arrepiante brilhou nos olhos de Nili conforme ele reaparecia. Ele ergueu sua foice de ossos e atacou Liu Yan. Depois de entrar na forma do vazio, Nili ficou escondido ao lado de Liu Yan por um bom tempo. A distância entre os dois era de apenas 5 a 6 metros. Então, ele subitamente acelerou. Bem quando Nili apareceu, as pupilas de Liu Yan e Odeacon se contraíram. Quem é você? Havia alguém escondido tão perto e eles não tinham percebido nada mesmo depois de tanto tempo. Morram. Os olhos de Nili se estreitaram, emitindo uma intenção assassina arrepiante conforme ele cortou em direção a Liu Yan com uma velocidade incrível. Liu Yan retornou do choque, e seu corpo começou a emitir uma luz estranha. Naquele corpo, haviam 2 protetores de braço. Ele,
claro, levantou os protetores de braço para bloquear o ataque, e ao mesmo tempo, chutou em direção a Nili. Como um lutador Silverhawk, Liu Yan passou por centenas de batalhas, e tem experiências de combate em abundância. Sob este tipo de situação em que está tudo por um triz, sua reação foi muito rápida. Pena que quem está atacando-o não é uma pessoa comum, e sim Nili, que tem o demônio sombrio. Nili encarou Liu Yan e de repente endireitou seus braços. A extremidade da foice instantaneamente foi para a parte de trás da cabeça do outro. Com um movimento suave, *PSSH*, a extremidade penetrou na parte de trás da cabeça do inimigo. Os olhos de Liu Yan escureceram. Mesmo em sua morte, ele ainda não entendia. Por que esse cara tinha braços tão longos? Mesmo estando frente a frente, ele foi capaz de atacar a parte de trás do seu pescoço. Em apenas um momento, Nili matou o segundo dos três. Com base em apenas força, Liu Yan era um pouco superior, mas Nili não o enfrentou diretamente, em vez disso, ele lançou ataques repentinos. O ataque foi completamente inesperado para o inimigo. Em tão pouco tempo, não haviam maneiras de Liu Yan conseguir reagir, portanto, o ataque furtivo de Nili teve sucesso, matando-o instantaneamente.